Bem, irmãos, eu coloquei aí, né, um tema aqui que parece esquisito, não é verdade? Eu sei que você vai achar estranho isso aqui, é proibido amar, né? Porque, na verdade, hoje a gente vai falar do ódio. E é um ódio que só cresce, é um ódio que ele não tem limite, que é esse ódio que os judeus, eles tiveram do apóstolo Paulo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje de manhã, né? Parece que é proibido amar. Parece que eles não conheciam essa palavra mesmo, de forma nenhuma, mesmo eles estando sempre na sinagoga, mesmo sendo pessoas responsáveis pelo sacerdócio, pelos serviços espirituais. Eu lembro, os irmãos, que o templo ainda estava de pé, o templo tinha seus serviços normais, as pessoas levavam seus sacrifícios, as pessoas estavam lá considerando que aquele lugar era o lugar sagrado que Deus escolheu para o seu povo ir e reunir, ou seja, é como se você estivesse no tempo de Samuel, como você estivesse no tempo de Salomão, como você estivesse lá quando Moisés instituiu o tabernáculo, e as pessoas que vão lá, eles estão cheias de ódio, elas estão cheias de ódio. É o que nós estamos assistindo aqui. Então Paulo, como nós vimos na semana passada, ele ficou em maus lençóis. A visita que ele fez no templo culminou no quê? Na prisão dele, nesse quase linchamento. A verdade é que esses judeus que vieram da Ásia, que já odiavam Paulo da Ásia, eles se aliaram com os judeus que estavam em Jerusalém, que foram doutrinados a odiar Paulo em Jerusalém. Aí juntou o ódio da Ásia com o ódio local, que era o ódio de Jerusalém. E quando Paulo estava lá no último dos 7 dias do sacrifício, de ofertas, alguém gritou: acode, socorro, está aqui aquele que está falando mal do templo, está falando mal do nosso povo, está falando mal da lei de Moisés, está falando mal de Moisés. Olha, tudo que eles disseram era mentira, tudo. Mas o povo não quer saber se é mentira. O povo criou aquela cultura de ódio contra Paulo, porque Paulo é ruim, porque Paulo é isso, porque Paulo é aquilo. Então eles criaram aquilo, é muito importante aquele versículo que a gente leu, tá? No capítulo 21, a explicação dada pelo Tiago, né? No versículo 21. Acerca de ti nós fomos informados. Eu expliquei para vocês que a palavra informação aí significa catequese. E se você já foi católico, você sabe que catequese significa doutrinamento. Então eles foram doutrinados a odiar o apóstolo Paulo. Então tudo ali era contra Paulo. Então quando Paulo vai adorar, ele já tem o quê? Ele já tem, meus irmãos, todo mundo contra ele, né? E é só por um milagre que ele foi salvo, tá? Todo mundo já estava pegando e linchando ele quando saiu o anúncio. E fica perto, né? O lugar onde os soldados ficavam, o capitão ficava. E se eles estão aqui com centuriões, então pode-se dizer, meus irmãos, que mais de 100 soldados correram para socorrer naquele tumulto, e só por um milagre eles tiraram o apóstolo Paulo vivo. A ponto, meus irmãos, deles olhar e falar assim: esse camarada é muito mal, é muito mal. O que a gente leu aqui no versículo 33? Que eles mandaram prender Paulo com 2 cadeias. Bastava segurar a mão dele, porque eram 100 soldados contra um, mais uma grande multidão, né? Então, o que acontece? Eles prenderam Paulo com as mãos e prenderam Paulo com os pés. Falaram assim: agora esse marginal, agora esse homem ruim aqui, ele tem que ser preso e não vai ser solto nunca mais, né? Então, o que a gente viu na história da semana passada é que Deus, ele cumpriu o que foi dito. Deus, ele sempre cumpre aquilo que ele fala. E se ele falou que Paulo seria preso, Paulo foi preso. Ele foi preso, mas não foi morto. Deus disse que ele seria preso, não falou que ele seria morto naquele momento, né? Então, irmãos, vamos entrar no nosso assunto. Paulo, ele é vítima do ódio religioso, tá? Então, a multidão estava tão irada contra Paulo,
que quando os soldados perguntaram, né, lá nas escadas, vamos continuar aqui, capítulo 21 e versículo 36. A multidão do povo seguia-o, clamando: mata-o, mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? Ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que destes dias fez uma sedição e levou no deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Eu peço que você me permita falar ao povo. Então, meus irmãos, ele vai falar, o povo vai deixar. Mas antes disso, quando eles estavam conversando com Paulo no versículo 33, quem você é e o que você fez, a multidão estava tão alvoroçada que eles não conseguiam ouvir, olha, de perto, eles não conseguiam ouvir o que Paulo estava dizendo, né? Então, mesmo que tinha soldados, mesmo que estava ali os representantes legais para punir o apóstolo Paulo, o grito deles no final do versículo 36 é: mata-o, 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 né? É por isso que a gente fala, é vítima de um ódio religioso. Agora, veja assim, o ódio dos judeus contra Paulo, pode mudar aí, meu filho, né? Veja lá, da onde que vem isso aí, né? Olha, tinha sim um ódio dos judeus contra os cristãos no começo, quando a igreja foi formada. Mas se você parar para pensar, aqui no livro de Atos, no capítulo 21, tanto cristãos como judeus, eles estão em paz, eles estão no mesmo templo, eles estão frequentando os mesmos ambientes e não tem mais aquela perseguição dos judeus contra os cristãos, acabou. E a explicação é muito simples, porque os cristãos estavam mais judaizados do que cristianizados. Em vez deles realmente mudar, fazer uma diferença, parece que o judaísmo tomou posse deles e eles então só tinham o nome de cristão, entregaram a vida para Jesus, é claro, mas eles estavam vivendo estritamente, meus irmãos, naquelas regras de Moisés. Por isso Paulo era uma pessoa não quista, uma persona não quista, até para a igreja lá de Jerusalém, tá? Então o que temos aqui é um ódio, não é um ódio religioso contra os cristãos, não. É um ódio religioso contra Paulo. O alvo aqui não é o cristianismo, como foi no começo do livro de Atos. Dizer que é contra o cristianismo foge da verdade. Aqui é um ato contra uma pessoa, o ódio deles é contra Paulo mesmo, tá? É Paulo que eles odeiam, xingam, prendem, espancam, quer matar a todo custo. E a pergunta é: por que tem tanto ódio de Paulo, né? Por que esse ódio de Paulo? Porque para eles o Paulo era o vira-casaca. Para eles o Paulo é aquela pessoa que estava lutando pelo judaísmo, de repente virou a cabeça e agora está lutando para tirar pessoas do judaísmo. Quando na verdade Paulo, meus irmãos, ele lutou contra o evangelho o máximo que ele pôde, até que aquela luz brilhou e ele se converteu. Que Jesus Cristo falou com ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Senhor, quem é, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele se converteu naquele momento. Então, não é só por isso, né? Mas porque Paulo, ele foi considerado o maior promotor do evangelho. Aqui no capítulo 24, abra aí no capítulo 24, quando Tértulo está pregando contra a contra Paulo, ele diz assim no versículo 5: nós temos achado que este homem é uma peste, ele é promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, o principal defensor da seita dos nazarenos. Então esse é o motivo. O motivo, meus irmãos, é o trabalho de Paulo. Paulo vai explicar muitas vezes que o motivo é que ele pregava sobre a ressurreição e coisa e tal, e era, certo? Não vai dizer. Mas aí você tem que entender que existe um ódio contra essa pessoa.
Isso aqui é localizado, sabe? É um ódio localizado. Ele ensinava a salvação pela graça e por isso era uma ofensa muito grande ao sistema legalista do judaísmo. É uma ofensa, pode ser uma igreja cristã que prega a salvação pelas obras, prega a salvação pela lei de Moisés, guarda isso, guarda aquilo. Quando você chega com a graça, a salvação da graça, pronto, né? Você é uma pessoa horrível para essas religiões. Onde já se viu, né, dizer que o crente não perde a salvação e tal. Então vão com essas conversas sempre. Então Paulo, ele é muito odiado pelos judeus, porque ele se converteu, se tornou o maior promotor do evangelho, e principalmente pela salvação. Olha, você não precisa ser circuncidado para ir para o céu. E não precisa. Você não precisa guardar essas coiseiras todas aí para ir para o céu. Tá? Você não precisa usar aquela roupa ordenada para ir para o céu. Não. Né? Mas quando você se converte, aí sim, algumas coisas passam a ter sentido na sua vida. A lei de Deus, ela passa a ter um verdadeiro sentido na sua vida, não como uma lei que te obriga a não fazer, mas uma lei que te obriga a fazer muito mais. A gente sempre faz essa separação. A lei é só não, 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 não. Enquanto que uma pessoa convertida, ela não vai roubar, mas ela vai trabalhar com a mão para quê? Para ajudar outras pessoas. Mas a lei não manda você... você vai lá, não mata, mas ajuda. Não, só fala não mata. Ele só não matava, mas não ajudava ninguém. Nos 10 mandamentos, você não tem essa palavra, né? Que você tem que amar o seu próximo. Porque a lei é um espelho para mostrar como você é ruim. Enquanto que você olha para Jesus, você pode olhar e dizer assim, gente, eu sou ruim, mas eu posso fazer coisas boas também. Né? E o judaísmo não vai entender isso aí, ele não pode entender, porque é como o evangelho de João nos ensina, né? A lei, ela veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então eles não podem nunca entender a graça, e o motivo Paulo explica lá no livro de Romanos, né? Que o homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então você querer ensinar uma pessoa que já foi doutrinada pela salvação das obras, pela lei, etc., você querer ensinar essas pessoas, você vai perder o seu tempo. Porque primeiro essa pessoa tem que se converter, primeiro ele tem que entregar a vida dela para Jesus. Aí ela vai ficar livre. Ela vai ficar livre assim, bom, para mim guardar alguma coisa, eu vou fazer isso no espírito da graça, não no espírito da lei. Porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. Então ele não coloca nenhum rival no sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora nós fazemos essa pergunta, que ódio é esse que toma conta das pessoas? Do nada. Como aconteceu com Paulo, que está lá e todo mundo quer agarrar, quer matar. Da onde que vem esse ódio, irmãos? Esse ódio já está dentro do coração. Mateus 15, versículo 19. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 19. Já está na natureza decaída. Não, o ser humano não é assim, não. É desse jeito, sim. Se não é desse jeito, Deus está mentindo. Eu acredito mais em Deus. Então, capítulo 15, versículo 19. Diz assim, porque do coração do homem procede os maus pensamentos, as mortes, o adultério, a fornicação, o furto, o falso testemunho, as blasfêmias, né? São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? Então, tudo esses maus pensamentos, essa morte, esse adultério, essa fornicação, esse roubo, a mentira, tudo, blasfêmia, está dentro do coração do homem. Então já está ali, né? E às vezes tudo que precisa é ser cutucado, é ser despertado, é acontecer alguma coisa para aquele ódio ele sair, como se fosse uma larva,
de um vulcão que está preso ali, ela está lá dentro, e ela pode sair a qualquer momento, precisa acontecer alguma coisa para aquele ódio sair. Às vezes é uma briga com alguém na escola, às vezes é no trânsito discutindo com alguém, às vezes é lá na própria casa, né, com o filho, com o marido, com o esposo. É assim, parece que tem que acontecer alguma coisa, quando acontece explode, uá, né, como um vulcão. Sabe por quê? Porque como aquela larva está lá dentro do vulcão, fervendo, o ódio está no coração. Então, irmãos, da onde vem? Não é que vem, está lá dentro, é uma das obras da carne, como Paulo ensina para Gálatas, né? E quase sempre começa com aquela raiz de amargura, né? A pessoa vai guardando uma raiz de amargura, vai guardando aquilo dentro, vai dentro dele, vai consumindo. Olha, isso aí acaba com qualquer vida, acaba com qualquer pessoa, né? É no livro de Hebreus que você encontra o autor se preocupando com isso, que não haja entre vós ninguém que crie um espírito de amargura, uma raiz de amargura, que tomando conta contamina todo mundo. Mas antes de contaminar todo mundo, contamina as células do seu corpo, sua cabeça, sua mente, seus olhos, suas mãos, os seus pés. Então, a raiz de amargura faz isso. E isso faz com que esse ódio, qualquer momento, vai explodir, vai estourar. É por isso que tem que ser tratado. A gente tem que tratar. Trata, o versículo ontem lá no Morumbi era esse aqui, né? Não pagueis, né, o mal com o bem, mas vence o quê? O mal com o bem, tá? Não, como é que é ela? Isso, aí, mas vence o mal com o bem, não é? Então não tem jeito de você vencer o mal com mais ira, com mais ódio, com mais desgosto. Você tem que vencer com o bem. E esse bem você busca na pessoa de Cristo. Com certeza vai ser sempre assim. Então, veja, às vezes as situações mínimas, aquela larva do ódio, ela explode. O Caim já estava dentro do coração dele até que ele foi desaprovado. Uma desaprovação que não tinha nada a ver com o irmão dele, pessoalmente não, porque o irmão dele não fez nada para ele, ele foi lá e matou o irmão dele. Olha o ódio que criou no coração, por nada, irmãos, porque o irmão dele foi aprovado e ele não foi aprovado. Vamos atualizar a situação? Vamos? Você vai fazer o vestibular junto com um amigo seu, e aí você é reprovado. O seu amigo que estudou junto com você naquela classe, vocês eram muito amigos, ele é aprovado. Em vez de você ficar contente e feliz, você passa a odiar aquela pessoa. Por que é assim, pastor? Não deveria ser assim. Para provar que esse ódio é uma larva que está lá dentro, e ele sai a qualquer momento, por nada, como o Caim ficar com tanto ódio do irmão a ponto de matá-lo. Olha o Lameque, eu sei que o Lameque já era ruim, ele já estava com um comportamento ruim, mas aí um homem vai lá e dá um tapa nele, ele vai lá e mata o homem, aí o filho do homem vai lá, chuta ele vai lá e mata o filho do homem. É uma criança, ele fala, eu matei mesmo, porque aquele moleque veio e me chutou, né? Bem, se você for matar todo mundo que te dá um tapa ou te chuta, você vai ser um assassino como Lameque. Por isso, irmãos, ele se manifesta nas mínimas situações. Olha o faraó, ele criou um ódio, mas um ódio contra os israelitas, que não existia, só porque aquele povo estava crescendo, aquele povo estava, as mulheres, os casais estavam tendo muitos filhos, ele falou assim, esse povo é maior do que nós temos que odiar eles, nós temos que escravizar eles, nós temos que matar essas crianças, nós temos que destruir esse povo. E aí foi, por se sentir ofendido ou não honrado. Olha o Amã, como é que nasce um ódio desse numa pessoa? Ele é a pessoa, segunda pessoa mais importante do reino, ele está passando no meio da rua, aí o Mardoqueu não se abaixa para ele, só porque o Mardoqueu não se abaixou para ele, ele olhou e disse, opa, quem que é aquele homem lá? Aí é o Mardoqueu, já sei, eu vou matar ele, só que eu não vou ficar contente se matar só ele. De que povo que ele é? Ele é do povo judeu. É?
Então vamos acabar com todo o povo. Porque a pessoa não se inclinou, você vai matar todas as pessoas? E é essa palhaçada, né, de defender religião com espada. Judeu no começo do livro de Atos querendo matar os cristãos, os cristãos depois, através do romanismo, querendo matar os judeus, os cristãos atacando os muçulmanos, os muçulmanos atacando os cristãos, mas isso aí é só de nome, porque quem tem Cristo jamais vai pegar numa espada para matar uma outra pessoa por causa da fé dela. Então ela usa o nome do cristianismo, ela usa o nome de Cristo, mas Cristo não pode ser misturado com isso. Cristo, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo disse mais: se alguém te ferir na face esquerda, oferece o outro lado para ele. Você não pode tratar o mal com o mal, você tem que vencer o mal com o bem. E aí falar assim, olha, os cristãos lá, por exemplo, vamos falar de cristão só, um cristão matando o outro. Como tem lá na Irlanda do Norte, em Belfast, eles odeiam a morte. Por exemplo, se uma família católica atravessa a linha vermelha e vai lá para o lado protestante, eles apedrejam, eles querem matar que seja uma criança. E o outro lado é igual, quer dizer, se uma família protestante atravessa a linha vermelha e vai para o outro lado, eles também, pode ser uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, e se deixar eles matam. Por que esse ódio? Em nome da religião? Meus irmãos, a verdadeira religião é aquela que te liga. Religião significa religar, é aquela que te liga a Jesus. E Jesus, ele não tem nada a ver com isso, com esse ódio terrível. Jesus não tem nada a ver com isso. O ódio, ele leva as pessoas às piores atitudes: ofensa, desterro, escravidão, assassinato, genocídio. O ódio faz isso aí. Se você estudar a história do Hitler, tão usado pelo diabo, na Primeira Guerra Mundial, contra a Alemanha lutando contra a Inglaterra, ele entendeu que um judeu foi contra ele, a pessoa dele, a pessoa do seu país. E aí, quando ele se tornou o presidente, lá da Alemanha, ele então, com a força que ele tinha, ele disse: bom, agora eu vou descontar em todos, eu vou matar todos os judeus. Ele guardou aquela raiva, aquele ódio, da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, mais ou menos 20 anos aí, tinha passado 25 anos, ele era um jovenzinho de 17, 18 anos na Primeira Guerra, e aí quando está na Segunda Guerra, que ele faz a Segunda Guerra, ele tem um ódio tão profundo dos judeus, que ele quer matar os judeus de todas as formas, das formas mais cruéis, mais terríveis possíveis. Sabe por quê? Porque aquele ódio não foi tratado. O ódio, irmãos, ele pode ter advogado, mas ele não tem defesa, tá? Você pode até tentar defender o ódio, mas ele não tem defesa. Os advogados do ódio falam: não, mas aquele povo é ruim mesmo. Se você fosse lá na Alemanha nazista, eles iam dizer assim: mas esses judeus estão explorando, esses judeus, Judas matou Jesus, negou Jesus, entregou Jesus. Eles vão dar uma desculpa para qualquer coisa. Quando os cristãos foram atacar os muçulmanos lá em Jerusalém, é porque um bispo saiu e voltou e disse: olha, eles estão tomando os católicos lá em Jerusalém, estão matando, tomaram a nossa cidade, as nossas igrejas, e aí formaram aqueles exércitos enormes, que antes de chegar lá em Jerusalém já morria metade de fome, de frio, mas eles iam. Por quê? Porque alguém plantou essa semente do ódio. Agora esse é um outro ponto. Você pode alimentar aquela semente do ódio que está no seu coração, você mesmo pode fazer isso, ou alguém pode vir e fazer isso para você. Sabia? Você pode odiar uma pessoa da sua família, se alguém começar a incitar. Você pode odiar uma pessoa da igreja, porque alguém começa a incitar. Você pode odiar até a sua igreja,
se alguém começar a incitar. Ah, é isso, é aquilo, aquilo. Pessoa de fora ou de dentro vem, começa a falar, aí você cria uma raiz de amargura que se torna nesse ódio, esse ódio um dia vai explodir, né? Olha, e que Deus me livre e livre a igreja de qualquer pessoa que estiver nessa situação. Agora, irmãos, tem o ódio religioso, tem o ódio social, né? O pobre odiando o rico odiando o pobre. A Bíblia diz, Deus fez os dois, não é para odiar, não é para um odiar o outro. Deus fez os dois. Existe o ódio racial. Você vê, não é, meus irmãos, que essa questão racial é terrível. Eu sei, olha, você vê os japoneses e os chineses, um não pode nem olhar na cara do outro, não pode. Você olha parece que é tudo igual, mas um não pode olhar para o outro, né? Um ódio profundo, porque o Japão entrou aqui, coisa e tal. O Japão fala, não, mas antes de a gente entrar lá, uns tempos atrás, eles foram lá no nosso lugar lá e tal. E por aí vai aquele ódio que não acaba nunca. É o índio que odeia o branco, é o branco que odeia o índio, que odeia o negro, que odeia o amarelo, que odeia o vermelho. Para onde que vai parar isso aí? Então, o ódio sempre tem um advogado, mas não tem defesa. Estava vendo uma reportagem, né, de uma denominação defendendo o ódio racial, a segregação racial, lá nos Estados Unidos, na década de 40, 50, e ele fez um formulário de 30, 40 questões defendendo a segregação. Todos os pontos lidos, eu falei assim, olha, vergonha. Assim, como é que alguém pode assinar uma coisa dessa, dando desculpas? Então, o ódio, ele pode ter advogado, mas diante de Deus, ele não tem defesa. Como esse aqui dos judeus religiosos contra Paulo. Só tem um ódio, meus irmãos, que é aceitável. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 97 e versículo 10. Esse ódio você pode ter, tá? A Bíblia diz assim, vós que amais o Senhor, você ama a Deus? Ama? Então a palavra de Deus está dizendo, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então a gente deve odiar o que Deus odeia, o pecado, porque Ele não pode nem ver o pecado. A Bíblia diz que Deus não pode ficar perto, não pode ver, tolerar o pecado. A santidade, a justiça de Deus não combina com isso. Quando aqui é a palavra de Deus, né? O que Deus odeia então, pastor? Né? Deus, Ele odeia o orgulho, Ele odeia a arrogância, Ele odeia o mau comportamento, Ele odeia o falar perverso, Ele odeia a conduta infiel, o caminho da perversidade, Ele odeia os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça plano perverso, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ele odeia o divórcio, Ele odeia também o homem que cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Ele odeia o roubo, Ele odeia toda a maldade. Então isso aqui é só o começo, isso aqui é só alguns versículos que eu peguei, que Deus está dizendo que Ele odeia tudo isso aqui. Você odeia isso? Então se você tem ódio disso, não tem problema, Deus também odeia. Não vai ter problema você odiar uma coisa que Deus odeia. Pode odiar, tá? De todo o seu coração. Pode odiar a arrogância, pode odiar o falar perverso, pode odiar a conduta infiel, pode odiar a perversidade, pode odiar a língua mentirosa, pode odiar, odeie com todo o seu coração. Deus está dizendo, olha, vocês amam a Deus, deteste o mal, odeie o mal, pode fazer isso, não tem problema, tá? Só que lembre-se do seguinte, olha lá, odiar o pecado não é odiar o pecador. Você odiar condutas, você odiar comportamentos, é diferente de você odiar os autores dessa conduta e desse comportamento. Jesus odiava o pecado entristecia, fez ele chorar, fez ele sangrar. Ele realmente chora, ele sofre pelo pecado.
Mas, meus irmãos, Jesus, ele não odiava os pecadores, ele amava as pessoas. Cristo não morreu por anjos, Cristo ele morreu por pecadores. O livro de Romanos diz que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores, que Cristo nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu na cruz, entregou a sua vida, sendo nós ainda pecadores. Você não ficou bom para ele te amar. Você não fez uma coisa maravilhosa para Deus, para ele te amar. Ele te amou quando você ainda não valia nada, nada. Ele amava você pecador. Mas ele não ama o pecado, ele nunca amou o pecado. Jesus amou os assassinos, os seus próprios assassinos. Nós somos pecadores, eu sou, você é. Mesmo que você não queira ou eu não queira, nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que Jesus nos ama. Então olha só, assim como eu vos amei, deveis também amar uns aos outros. São palavras de Cristo. Assim como eu vos amei, deveis amar uns aos outros. Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e é assim que nós devemos amar todos os homens, irmãos, né? Agora, uma pergunta: como vencer esse ódio? Tá? Já vimos que o ódio existe, ele é mau, ele pode piorar. Já vimos que Jesus, ele também odeia, né? Deus odeia, mas odeia o pecado e não o pecador. E a pergunta então é: como vencer esse ódio? Como tirar esse ódio do nosso coração? É possível? É possível. Para mim, o segredo é esse, olha para Jesus e segue o seu exemplo. Ora para o Pai, peça perdão e peça ajuda para Deus, para você perdoar. Não tem outro jeito de você amar se não tomar essas atitudes. Primeiro, você tem que dizer para você mesmo: eu quero ser como Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Segundo, você peça perdão a Deus pelo seu ódio. Meu Deus, olha, eu tenho odiado aquela pessoa, eu tenho guardado um mau sentimento dessa ou daquela pessoa, eu fico remoendo, eu fico ressentindo, aquela pessoa. O ódio nasce assim. Os judeus tinham um ressentimento, um ódio profundo de Paulo. Então, chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor me perdoa. Você tem que pedir perdão porque você odeia uma pessoa. E nós não podemos odiar ninguém. Segundo, você não vai ter força em você mesmo, nem para pedir perdão, então peça ajuda. Meu Deus, me ajude a perdoar, porque se o Senhor me ajudar a perdoar, e eu vou perdoar em obediência, mas eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor me ajude a amar essa pessoa, a amar esse grupo, a amar essas pessoas que me ofenderam, que me fez o mal. Deus, Ele pode fazer isso. Deus, Ele pode arrancar aquele ódio do coração e transformar aquele ódio em amor. Deus, Ele faz isso, mas você tem que orar, você tem que conversar com Deus, você tem que estar realmente preocupado com isso. Aprenda a amar com Jesus. Olha aqui, esse é o nosso texto do Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amar um próximo que a gente não vê é fácil. Quem é que vira o seu inimigo? É uma pessoa que você viu ou fez algum mal para você. O inimigo geralmente é uma pessoa que foi muito amiga sua, muito legal com você um dia. Aí esse amigo vai se transformar em inimigo porque aconteceu alguma coisa. E se alguma coisa aconteceu, ele era amigo, agora é inimigo, é falta de perdão. Sabia disso? Não tem outra. Como eu disse, o ódio pode ter advogado, mas não tem defesa. Mas eu não aceito, eu não admito, Você não tem que aceitar, não tem que admitir, você tem que perdoar. Em Cristo Jesus. É assim, a gente tem que perdoar. Por isso, meus irmãos, é a coisa mais difícil que existe. Eu não falo pelos outros não, eu falo de mim mesmo, sabe? A coisa mais difícil é a gente perdoar. Não é fácil, olha, é angustiante, sabe? Mas eu digo uma outra coisa para vocês.
quando a gente vai treinando isso, vai conversando com Deus em particular, Ele vai arrumando situação para que você possa perdoar essas pessoas, e de alguma forma aquelas pessoas vão acabar precisando de você, e você vai ter que estender a mão. Sabe o que acontece? Começa a nascer o perdão. Deus, Ele vai criando situações para que aquele perdão que você tanto precisa dar, oferecer, essa situação, essa circunstância, ela começa a surgir na nossa vida. Aí você vai vendo como vale a pena conversar com Deus de todos os nossos temores, de todos os nossos anseios, de todas as nossas dores. Aí então, meus irmãos, é essas pessoas próximas, né, que a gente acaba odiando. Mas eu vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Amar, abençoar, fazer bem, orar. É 4 coisas. É amar, que mais? Abençoar, que mais? Fazer o bem, que mais? Orar. Começa com amar, termina com orar. Se você quiser, você pode inverter. Começa orando e termina amando. Eu costumo dizer que é bom você inverter isso aí, tá? Você ora, né? Você passa a fazer bem, você passa a abençoar. Quando você pensa que não, você está amando. Pegue esse versículo, capítulo 5, versículo 44, 43, 40, é um texto meio comprido lá, né? Mas você pega e você inverte esse versículo, sabe? Você deve fazer assim mesmo, você deve pegar e eu já sei, né? Não estou conseguindo amar, então eu vou começar a orar por aquela pessoa. Acredite, é muito difícil você orar por uma pessoa que você odeia, porque você não sabe o que pedir, e Deus não é bobo, Ele sabe tudo que está no nosso coração. E aí, como você sabe que Deus não é bobo, você não vai querer mentir para Deus. Então, na hora da oração, as coisas ficam meio travadas, mas você continue orando, porque o segundo dia, o terceiro, o quarto vai ser mais fácil do que o primeiro. Aí você faz o quê? Você comece a fazer o bem, tá? Faz o bem. Aí é o que eu disse para vocês, que você vai ver que Deus, Ele cria situações para você fazer o bem para aquela pessoa. Coisas que você jamais esperava. De repente vai aparecer na tua frente uma situação. Deus, Ele vai colocar você lá. Aí você vai pensar, ai, é Deus, só pode ser Deus, porque olha, não esperava isso, e agora o que eu vou fazer, né? Você faz o bem, e aí você abençoa. Mas porque você já está orando, já está fazendo o bem, você abençoar é muito mais fácil. E aí, por fim, você vai descobrir, Senhor, não é que eu passei a amar essa pessoa. É assim, não tem segredo, é convivência, é luta, é batalha espiritual. Não tem jeito. Olha, irmãos, Paulo, ele nos ensina a amar quem nos odeia. Eu acho que esse é um momento muito difícil de uma pessoa. Vamos voltar lá no livro de Atos. E, na verdade, hoje, né, eu entraria mesmo no capítulo 22, e eu fiquei pensando nesse ódio, sabe, que Paulo, ele sofre dos judeus, que é um ódio tão profundo. E aí eu entendi, falei, meu Senhor, é hora de falar desse ódio. E aí, irmãos, quando ele está sendo levado, ele já está lá nas escadas, né, está indo embora. Eu posso falar uma coisa para vocês, irmãos, era só ele dizer assim, olha gente, eu sou cidadão romano, não tenho nada a ver com isso, né? Me leva daqui. Eles iam levar, ele arrumava um advogado e tirava ele de lá, ele ia ficar livre. Acontece que aqui no capítulo 21 e no versículo 39, Paulo disse, na verdade eu sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco importante da Cilícia, eu tenho um pedido a fazer. Ele fala o quê? Eu quero falar com essas pessoas. Eu quero falar, eu quero permissão para falar com essas pessoas. E aí, meus irmãos, o que ele vai dizer? Ele vai se defender? Parece que é o que está escrito no versículo 1, correto?
Mas eu tenho repetido para vocês uma frase, eu não quero que vocês esqueçam dessa frase. Nunca se defenda. Não, só se a justiça, a lei, falar para você, você tem que se defender. Aí é uma questão de justiça e a Bíblia manda você obedecer às autoridades. Mas se é diz que, se é conversa de meio de rua, se é conversa de dentro da igreja, se é conversa de parente, se é conversa de... Sabe o que você faz? Não se defenda. Olha, o que ele vai dizer? Vai se defender? Vai acusar eles? Vai xingar eles? E em momento nenhum ele se defende ou acusa. É incrível, meus irmãos. O Paulo podia olhar e dizer assim, olha, eu não estou falando mal de Moisés, eu não estou ensinando os judeus a não fazer a circuncisão, eu não estou falando mal do templo, eu estou aqui no templo, eu estou adorando. É mentira. Ele podia falar tudo isso, porque tinha 4 acusações contra ele. Sabe o que ele vai fazer? E nós vamos ver isso a semana que vem. A única coisa que ele vai falar é de como Jesus Cristo encontrou ele. Ele não abre a boca para falar um azinho sequer. Está certo que eles vão odiar mais ele ainda, mas uma coisa é certa, ele fez a vontade de Deus. Então, irmãos, qual é o objetivo de Paulo com esse discurso? Paulo queria que eles crescem em Jesus. Eu vejo aqui Romanos capítulo 10, vamos abrir lá em Romanos capítulo 10, no versículo 1 e 2. Não é fácil amar um povo que te odeia, não é fácil amar uma pessoa que te odeia, não é fácil amar um grupo que te odeia. No Romanos capítulo 10, diz assim, no versículo 1, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então ele está falando aqui, olha, o meu coração deseja que eles sejam salvos. Eles têm zelo de Deus, e ele até elogia aquelas pessoas. Eles têm zelo de Deus, mas estão sem entendimento. Olha, pense nisso, que ele podia falar assim, Deus, eles são ruins, mas eu amo eles. Ele não fala isso. Ele fala, Senhor, eles têm entendimento, mas é pequeno. Perdão, eles têm zelo, mas não estão entendendo a tua vontade. Se você vê que algumas crises, algumas confusões nascem de coisas tão pequenas, sabia que se você brigar com seu vizinho, um do lado brigar com o outro, a polícia chegar, sabe qual que é o nome da ocorrência? Como é que eles chamam a ocorrência? Está havendo o quê? Uma desinteligência. É assim. Tem um vizinho lá xingando o outro, socando o outro. Aí a polícia marca lá, ó. Está havendo uma desinteligência aqui entre os vizinhos, né? E de fato, nós, irmãos, nós temos que ser como Paulo. Ele está vendo tanto ódio, as pessoas rangiam o dente contra ele, mas eu não posso odiar, eu tenho que amar eles. Se eu quiser a salvação deles, eu tenho que amar. Então vamos terminar? Podemos sim amar, né? Podemos amar a todos. Você pode amar as pessoas, você pode perdoar, compartilhar Cristo com essas pessoas. Por que eu posso fazer isso? A resposta é muito importante. Por quê, pastor? Porque você sabe o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Nós podemos, porque um dia Cristo nos perdoou. E aí, irmãos, quero só ler esse versículo e terminar. Efésios 4:32. Sejam bondosos uns para os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo, como o irmão Félix sempre gostava de falar, eu te amo em Cristo Jesus, eu te perdoo em Cristo Jesus, porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Tarefa fácil? Não. É um desafio para você, para mim, é um desafio para todos nós, tá, irmãos? E fica essa lição aqui para nós, entrar no capítulo 22,
Eu amo o livro de Atos, eu amo a Bíblia, mas alguns livros realmente são maravilhosos. E o livro de Atos é um desses aí que a gente tem muitas histórias que tromba com a nossa natureza, com a nossa pecaminosidade, com a nossa lerdeza, sabe, frieza, e isso faz bem para nós. Amém?